Você está no Cornetagem FC, um lugar onde você vai ter tudo e um pouco mais sobre futebol. Muita informação de maneira descontraída. Ama futebol? Então é só seguir, curtir, compartilhar e cornetar. A sua cornetagem vai ser muito bem-vinda. Eu estou com as feras aqui. Francisco, Emanuel, nos bastidores, o Guilherme. E Mário, que vos fala. Dito isso, Copa do Mundo 2026. Estamos a poucos dias da Copa do Mundo, que esse ano vai ser diferente. Pergunto, mais seleções, mais jogos, mais fases. Vocês acham que vai impactar de alguma forma as seleções? E outra pergunta, vocês gostaram desse novo formato? Bom, começando aqui, Manuel, Mário. Eu acho que cedo para dar um palpite. Olha aí, que existe hoje é muita reclamação de muitos jogos. Na verdade, esse aí aumenta um jogo. A seleção que tiver a felicidade de ir até o final fará 8 jogos. A última Copa foram 7 jogos. Né? Eu não vejo esse como desgraça nem nada. E outra coisa, tem tempo muito grande de preparação. A seleção começou aí com 8 horas de físico e tudo mais. Tomara que chegando na Copa chegue com o melhor. A nossa seleção chegue com o melhor. E tem a questão da logística que alguns estão comentando, né? São 3 países participando, México, Estados Unidos e Canadá. E talvez a logística, a distância, deslocamento, eventualmente pode fazer algum tipo de diferença. Embora a impressão também que isso foi bem pensado, né? Nessa questão de logística. Sua opinião, impacta? Você gostou desse formato? Olha, eu acho que o novo ele é sempre um pouco intrigante assim, pra gente, né? É a primeira vez nesse formato. Né? E pegando um gancho do ano passado, né? A gente teve o Mundial de Clubes, né? Que também foi organizado pela FIFA, numa espécie de um teste também de logística, porque foi feito nos Estados Unidos, né? Feito nos Estados Unidos. E assim, algumas pessoas ficaram com o pé atrás, até os próprios europeus a princípio, e foi um campeonato muito legal e que pegou. Então, assim, talvez a Copa do Mundo venha também com essa expectativa de uma desconfiança e pode ser que seja um formato que pegue também. Haja visto que você acaba tendo mais jogos, né? Você acaba também atraindo mais audiência à medida que você tem jogos. Eu acho que o ponto de observação que eu faço em relação a ficar com o pé um pouco atrás é em relação à qualidade dos jogos que a gente vai ter a mais. Porque à medida que você democratiza a competição, e aí eu não vou entrar no mérito se isso é uma coisa boa por parte da FIFA ou não. Perfeito. Existe muita arrecadação, né? Existe muita conversa, muito debate sobre isso. Exato. Né? Então, assim, eu acho que ter mais jogos pode ser uma coisa legal, mas a gente também vai ficar muito em função de analisar qual é a qualidade desses jogos, né? E, assim, me parece que pelo prisma da questão da arrecadação, talvez isso seja um caminho meio que sem volta, assim, da FIFA, né? Porque, veja bem, ela vai organizar esse Mundial agora, e eu acho muito difícil que para o próximo Mundial ela abra mão desse formato, porque ela vai argumentar que precisa de mais uma versão para ver se o modelo vai pegar ou não vai abandonar, enfim. Então eu acho que é bom a gente meio que se acostumar com esse período, né? O que eu acho ruim também em contrapartida, para a gente que também gosta muito dos campeonatos nacionais e regionais, né, trazendo para a parte dos clubes, o reflexo disso, é que a gente fica praticamente 60, 70 dias sem jogos, né? É mais com muito mais tempo, assim, os nossos campeonatos, né? né? Os nossos campeonatos. De ficar muito mais focado nessa parte das seleções, a gente meio que, durante muitas décadas, na verdade, né? Vocês até podem falar também com mais propriedade do que eu, que terem históricos maiores de Copa do Mundo. Sobre décadas eu posso falar. Não, a gente está acostumado com esse formato de tiro curto ali, né? Que chega ali em 30 dias, você resolve a Copa, acabou. Aí alguma seleção já fica eliminada numa fase de grupos, ou oitavas de final e quarta já volta. Você já começa a voltar de novo àquela realidade ali dos nossos clubes aqui. E agora não, então vai ser um tempo maior de preparação, enfim. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem meio que ir se acostumando. E eu acho que não dá para cravar ainda, Mário, se vai ser bom ou ruim. Acho que a gente vai ter que ver como que vai ser o reflexo disso tudo
e ver depois da Copa. Depois disso poder analisar, né? Porque digamos que, por exemplo, o nosso Brasil vá até a final, ou uma fase aguda ali de semifinal, enfim, como é que isso vai refletir para os nossos times aqui, porque tem muitos times nossos que vão ter com os jogadores convocados. Até de outras seleções também. Para o torcedor, por exemplo, ele pode ter maior tempo sem os seus clubes jogando, mas vai ter mais tempo vendo jogos das seleções. A nossa seleção, a gente espera, né, que isso faça parte. 104 jogos. São 104 jogos no total. Para o torcedor, quanto mais jogos, melhor. Tem essa questão. Jogos bons, exatamente. Mas normalmente quem gosta de futebol pode assistir qualquer um. Claro que vai gostar mais dos bons jogos, a gente está acostumado com isso, a gente gosta disso. Se for um jogo ruim, se tiver jogo ruim, não vai ver novela. Perfeito. Muito provável isso. Para o torcedor, eventualmente, tá certo. Como o Emanuel falou, vai ficar mais tempo sem campeonato brasileiro ou campeonatos, os nossos campeonatos, não só o brasileiro. Mas vai ter mais jogos da Copa do Mundo, que a gente espera a cada 4 anos com uma certa ansiedade para que tudo dê certo para as seleções que você torce, né? Eu vejo também o modelo teste, nos 3 países, eu acredito que foi politicamente, foi um arranjo político, e também para ter a questão dos estádios disponíveis para todos os jogos. Né? Teremos mais modelos para mais países. No Brasil, não. O Brasil teria estádio suficiente, né? O Brasil é um continente, né? Os Estados Unidos também. Exato, mas os estádios de futebol dos Estados Unidos não se comparam ao do Brasil hoje em número. A última Copa que foi 14 que foi isso. Prepararam bem os estádios, essa manutenção. Mas uma outra Copa, países europeus, a Espanha pode fazer uma Copa com um estádio que tem fantástico também. Outros países europeus. Tremendo, da América do Sul aqui, eu acredito só o Brasil poderia. Certo. Porque outros países. Certamente. Teria que ter 2 ou 3 países juntos aí. Da América do Sul, só o Brasil tem uma infraestrutura para suportar um formato como esse. E não só de estádio, até questão mesmo de logística, de aeronáutica, de tudo. E assim, hoje, uma Bolívia é uma sacanagem, uma Copa do Mundo nem teria condições, porque a altitude lá, vai ser adaptação, né? A altitude hoje. A Copa do Mundo teria que ser 2 meses, 1 mês para adaptação, e outro mês que eu lembro já. Esse formato de mais países também não é nada muito novo para a gente, porque em 2002, em 2020 ganhou, era Coreia e Japão. Duas seleções, 2 países. Continentes diferentes, tinha ilha, né? Exatamente. Então, apesar de haver uma proximidade, né? Então, assim, eu vou estranhar se esse formato de mais países for uma coisa muito disruptiva em termos de, você bota, vai ser a Copa do Mundo do, só chutando aqui assim, vai ser a Copa do Mundo do Brasil em Portugal. Puta, loucura que seria isso. Mas você joga aqui num continente, joga no outro lado. Eu acho que você cruza. Essa proximidade geográfica, eu acho que é obrigatória. Eu acho que não tem como você fazer uma coisa dessa. A próxima Copa, com certeza, vai ser do outro lado do oceano. Muito Europa ou Ásia, né? Que ciência é o formato que tem pulado aí. Vocês acham que o Brasil se candidataria novamente para... Eu não acredito nesse primeiro momento. Politicamente, o Brasil não está preparado. Acho que no curto prazo acho bem difícil. Não teria custo de infraestrutura como teve no outro. Assim, exatamente. Na verdade, o custo da infraestrutura não foi um custo normal, né? Só que o pessoal não é igual. Custo triplicado. Isso. Por outra via, quem sabe. Então, mas nós somos brasileiros, acima de tudo. Eu gostaria de eu vou fazer uma observação sobre isso bem rápida, porque eu acho que seria legal para a gente como povo. Porque como a gente já tem os estádios praticamente prontos, aí você tem que dar uma maquiada ali nos estádios que foram poucos usados para sim. Não sei o quê. Eu acho que assim, o ponto positivo para a gente como país seria focar na parte de infraestrutura e logística que não ficou pronta na sua totalidade. Então, assim, resolveu os estádios e faltou logística e infraestrutura. Agora seria diferente. Você tem os estádios e focaria ali em terminar a linha de metrô, viaduto que ficou parado, grandes vias e tal. Então, assim, só pegando dois questões daí, infraestrutura não seria legal. Os aeroportos são fantásticos. Exatamente. Se você pegar hoje... Dá para ser. Os demais, concordo plenamente. A chegada, transporte rodoviário e ferroviário,
O Brasil poderia entrar. Sim, sim. Perfeitamente. Eu estive na Copa do Mundo 98 na França. Eu assisti o jogo. Achou o final? Assisti o jogo em Nantes e outro em Marseille. 700 quilômetros, 400 quilômetros. De trem. Então, fantástico. Ok. Pouco tempo de deslocamento. E estou falando 98. Certo. Então, Há alguns anos. imagina o Brasil. Eu digo assim, do Rio Grande do Sul até a Bahia, hoje teria condições de ter Minas Gerais, esse grande foco. Isso poderia ter trens, balas andando, no mínimo, Curitiba, São Paulo, Rio. Pô, eu estou falando de 800 quilômetros, que um trem faria isso aí em 7 horas. A gente já conseguiu fazer o projeto de trem-bala do Rio até São Paulo, que é uma coisa, Lógico, e tecnicamente, com a engenharia hoje, tecnologia. então, voltando para a nossa Copa aí, torcendo para o Brasil, torcendo e pensando, meu pensamento hoje, não é favorita, não dá para apostar em cima. Pegando esse gancho, eu concordo. Também acho que o Brasil talvez não chegue numa semifinal. Mas assim, pensando em semifinal, quem vocês colocariam? 4 seleções que vocês colocariam nas semifinais dessa Copa do Mundo 2026? 4 seleções. Depende um pouco do cruzamento, como que fica, né? Porque às vezes você pode pegar seleções muito fortes que se cruzem antes ali, Que podem ser então isso acaba complicando, mas assim, uma lógica de futebol. Eu não consigo ver diferente disso. França, Espanha, Portugal e pegando a última campeã Argentina. Perfeito. 4 seleções para os A semifinalistas. lógica manda isso. Em torcida é Brasil, Portugal. Mas se eu pudesse, Aí é o- usar com a Argentina. Aí é o coração, é o torcedor, né? Mas eu concordo com teus muito forte e a turma não está apostando muito em Portugal, mas Portugal tem uma seleção muito afinada e acredito que Cristiano Ronaldo ainda vai fazer, Você ainda pode fazer diferença, né? porque ele é um goleador e ele tem, apesar de estar com mais de 40 anos, ele tem o físico desse cara, é a mesma coisa que o Fábio, o goleiro lá, e é a ser estudado. Ele vai chegar bem na Ele fez por merecer, né? Disciplina, né? Conseguir bem, ver cuidando sempre. Eu colocaria a França e a Espanha, com certeza, na semifinal. As outras duas seleções. Gostaria que o Brasil estivesse, mas eu acho que não vai estar. A Argentina é uma grande possibilidade. A Alemanha é uma possibilidade. Eu ainda estou Portugal mais do que a Alemanha. Pode ser. Eu apostaria mais na Alemanha do que na Argentina. Na Argentina, para essa Copa. E talvez uma surpresa, quase toda a Copa a gente tem uma surpresa, foi semifinalista na Copa passada, Marrocos. E eu estou muito curioso com o futebol da Noruega, porque ela fez uma eliminatória muito bem feita. E ela tem um cometa, né? E ela tem, exatamente, comentar Haaland, né, que é muito importante. E uma das coisas que eu digo nesse formato de técnico, as estatísticas vai começar a cair muito rapidamente. Sim. Número de O jogos. Haaland pode ser goleador. O artilheiro, né? Tem essa Copa, talvez mais umas 2. Agora tem times mais fáceis. Eu vejo muitas partidas com 3 gols aí. Eu não consegui tomar nota sobre isso, depois a gente pode aprofundar, mas até tem mudanças em regra que vão deixar o jogo mais dinâmico. Eu até Facilitando mais gols, exatamente. Achar nesse... A bola tem que voltar, a reposição da bola no escanteio. Tiro de meta no lateral em 5 segundos. Isso. Com penalização de reversão e se vai para escanteio. E então, o VAR pode opinar Também no escanteio. Sim. E no segundo amarelo. No cartão amarelo, não no segundo. E o jogador tem 10 segundos para sair de campo na substituição. Você vai deixar o jogo mais moroso, vai diminuir. Se o jogador demorar, o jogador demorou a cada passou, o jogador que vai entrar perde 1 minuto mais fora. Então, entendi. Aquela coisa de sair a passos de formiga, sair se arrastando de campo, não tem mais. O futebol como um todo é muito positivo porque Deixa mais essas regras, elas vão assim,
colocado isso em prática na Copa. Só que isso depois derruba pro nosso sangue de futebol de clubes. Isso. Então a regra vai ficar muito. Na Copa isso vai ser legal, mas para o nosso futebol depois de clubes fica melhor ainda. Dinamismo no Se o futebol. jogador for atendido dentro de campo, ele vai ficar fora de campo no mesmo período de esporte. Tem professor também. E eu Tem um palpite, eu digo, teria um palpite para dar ainda para a FIFA, não pensou nisso. Grande tabu dessas demoras são goleiros. Eu tenho um palpite, uma sugestão a ser dada. E entendi. Que o goleiro reserva estivesse sempre pronto. O goleiro passou de 30 segundos em atendimento, é do reserva. O reserva fica. É porque pela regra o goleiro não sai, né? Não sai. Ele é atendido em campo. Pode ficar 5. Se ele ficar 15 minutos no chão, Todos nós vemos a situação. E quando o time está sufocando o goleiro, o que acontece? o goleiro Ele cai. chuta e cai. E ele não pode ser desmentido ali. Então, a minha opinião, eu estava pensando esses dias, Pode ser. o goleiro fica sempre. O goleiro reserva tem que estar ponto e bala. O goleiro tem que. Atendimento, sai, entra o reserva, ficou pronto, outro volta. Esse não é uma substituição. Então, FIFA, eu tenho certeza que você está assistindo a gente. Então, ó, fica aí o palpite, a sugestão. E do nosso amigo. isso que você está comentando é bem pertinente, porque ela vai botar essas regras de forma a apertar. Sim. Aí ela vai entender como que isso está sendo aderente para o jogo. É como se fosse um Se eles laboratório. continuarem fazendo de alguma forma, sei lá, encontrando um subterfúgio para fugir da regra, eles vão adotar outras medidas para engrossar, mas ainda até que chegue num nível parecido. Isso aí. É um laboratório. Como acontece em outros esportes coletivos de quadra mais reduzida. Basquete, de bola, futsal, vôlei. Isso aí entra. O goleiro teria essa opção, né? Os outros demais não. Mas o goleiro. O goleiro não pode ficar sem Pela soberania do goleiro não. Enfim. Então Mas, Mário, essa Copa tem desafios. Tem um grande desafio já. Que estão mudando a sede do Irã. Ele vai para o México, né? Perfeito. E eu concordo que ele tem que participar. Ele merecidamente foi um dos primeiros participantes. Então ele tem que Se participar. aquela questão uma coisa, outra coisa, né? Então, cai nessa máxima aí. Coletivo, se representa a Copa do Mundo. Copa do Mundo, Ele se classificou. Tem que participar. Pode ser um momento de paz para aquele povo, né? Que está sofrido, que tá, porque você sabe, não é nosso momento, mas eles estão passando um momento difícil. Talvez o time lá seria um pouco de alento, um pouco de alento para eles. Eu acho que o formato em si, a gente comentou aqui de algumas surpresas, eu acho que podem ter mais surpresas pelo Sim, eu sei. característica que o Exato. formato vai trazer pra gente. Então, assim, você comentou de Marrocos, Noruega, a gente pode ter seleções aqui também da própria América do Sul, como Colômbia, que tem um time bastante forte aí, de cruzamento ali. E já não é de hoje, exatamente. Assim, sempre aparece ali, de repente, um Japão da vida, uma seleção meio assim, aleatória, que sempre acontece de estar num bom momento, porque o futebol ele é muito globalizado. Então, assim, o cara da Europa trabalha em outros lugares, da Oceania, Somalia, Japão, enfim, daqui da América. Ele é mais regionalizado, é globalizado mesmo. Pode trazer um contexto de surpresa muito imprevisível, assim. E até onde pode chegar essa questão? Quanto mais seleções, melhor, eventualmente, a FIFA pode dizer isso. 48 seleções deu certo. Então vamos passar para 52, 56. Eu acho que precisa ter um certo limite nisso também, até pelas restrições de tempo, né, de duração da Copa, restrições de logística, de espaço físico, de estádios para que seja jogado. Precisa de um limite ou vale a pena ir, na opinião de vocês, vale a pena ir testando, agora deu, agora não, ou chegou o limite, apesar que eu acho que vai depender dessa principalmente, né? Mas assim, aumentaria para melhorar essa democratização? Ou mantém? Que tenha mudança no outro lado. Certo. Eu acredito que já deu a América do Sul aí tem fantástico, né? 7 vagas, né? 7 vagas. 7 vagas dificilmente um argentino, um Brasil, uma Colômbia vão ficar fora. Dificilmente, porque Isso foi até motivo de comentário do técnico da Itália, que não se classificou.
Exatamente. O Gattuso ele comentou que na América, na hora de um momento de desabafo dele lá, de frustração, ele comentou, não, mas na América do Sul tem muitas vagas e tal. Sim. Enfim, E ele não está errado. Não está errado. Eu vejo por esse lado, aumentou-se muito agora, não sei qual foi o critério que foi. Tudo bem a expressão. E até comentando esse dia com o Mário uma situação. A Itália, é uma pena. 3 Copas do Mundo, é tricampeã, né? Ela é tetracampeã, é tricampeã, é uma seleção. Tetracampeã. E uma seleção de muita exposição, de muito peso, de muita história na Copa do Mundo e ter ficado de fora. O Manuel está bem ligado. Vou fazer uma pergunta para ele que eu fiz para você, nós dois. Lembra de um jogador da Itália, fora do Nando? Qual o jogador da Itália que está jogando fora na Champions League e está fazendo sucesso? Eu não sabia. Nome, um volante ou outro ali, eu conheço. Aqui esse menino que bateu o segundo pênalti, que é bom, que joga no Everton. Não, né? Acho que era o Everton. Esse é bom, mas eu só vi o nome dele naquele dia que eu fiquei torcendo. Nós aqui na torcida, aquele dia eu peguei 2 pauladas. Perdi a Polônia e aí Para a Suécia, né? E aí eu falei, Mário, mas pega aí. Você não tem jogador da Itália jogando um time de expressão lá fora. A Itália ela passou por um problema de ciclo de renovação. Ela foi jogando com gerações com idade muito avançada, de jogadores muito mais velhos. E ela não soube fazer essa transição. Então ficou esse meio limbo ali de jogadores assim, digamos assim, desconhecidos, né? E eu acho que também o que pegou, de certa forma, para a Itália, a desvalorização do calcio, assim, né? O campeonato italiano, que na década de 80 e 90 era o mais forte do mundo, ele perdeu espaço e hoje ele é 4ª, 5ª prateleira dos campeonatos europeus. Eu acho que isso é na qualidade dessa. E aquela questão também de ser um campeonato relativamente bom, mas com muitos jogadores de outros países jogando ali. Então, se você retira aqueles jogadores, não sobraria muito para um campeonato. Bom, lembra que passado de Itália, brasileiro, depois italiano. Você não vai, nossa, italiano era uma coisa de louco. E a seleção brasileira jogando na Itália. E a seleção brasileira jogando na Itália. E aí o que acontece é que esse formato de classificação acaba gerando esse conflito em relação à Europa em si, né? Que são muitas seleções fortes, campeonatos bons, e aí alguma seleção um pouco mais fraca, apesar de ser tradicional, acaba ficando de fora. Enquanto que de outros lugares que não tem tantos times fortes, você leva seleções assim... Uma seleção não tão boa acaba conseguindo uma vaga, né? Exatamente. Então, infelizmente, essa democratização do sistema de classificação da FIFA, ela gera essa distorção de você, uma hora ou outra, ter uma seleção ali no núcleo europeu de fora, porque não conseguiu se classificar. Você falou em democratização. Você vê uma Polônia da vida, não conseguiu se classificar. Lewandowski da vida não vai conseguir. Qual seria? Seria a última provavelmente. Depois você termina esses jogos e vai assistir e Jamaica. Exatamente. Qual é que foi o critério dessas seleções que entraram na repescagem, sendo, acredito que se é para ser o melhor futebol da Copa do Mundo? Aí a questão da democratização do regionalismo, porque a Copa do Mundo, os focos não são as seleções da Europa, é do mundo inteiro. Então você acaba... Aí que está a democratização que a FIFA fala. Pegando também esse gancho, a FIFA fala em democratização. E alguns analistas falam em monetização. Vale a pena essa discussão? Ou, bom, já vai acontecer mesmo? Vamos assistir, torcer para uma excelente Copa do Mundo. Eu acho que a questão é do argumento, né? Eu acho que é utilizado o argumento da democratização, sabendo-se que a consequência é a monetização. Então ela não precisa usar a monetização, ela usa o argumento da democratização e de forma indireta ela já sabe que ela vai arrecadar mais fundos, ela vai ter mais partidas sendo transmitidas, o direito de transmissão aumenta, são mais patrocinadores expondo, porque tem mais jogos. Então, consequentemente, ela sabe que aquilo ali é um reflexo da democratização. É que uma coisa pode vir com a outra, também não há nenhum problema. Exato, ele tem toda uma questão de contexto político,
as federações que participam das votações para a questão das demandas da FIFA e tudo mais. Então, assim, isso é uma grande questão política que se reflete no contexto econômico, digamos assim. Você citou até o Campeonato Mundial de Clubes ano passado. Essa é uma forma que vai dar certo. Porque daí você está falando dos melhores. Tudo bem. E acreditava-se que teriam um saco de bacana. Teve um pouco, mas foi muito pouco. Muito pouco. O que pode acontecer na Copa do Mundo também. Porque um time pode levar jogador em qualquer nacionalidade para jogar no time dele. E pode montar uma seleção e jogar. O Fluminense jogou com um time de estrangeiro, Palmeiras, que é time de estrangeiro. Então, nesse caso, eu acho que assim, na fase de grupos, eu acho que, é uma opinião minha, tá? Eu acho que invariavelmente, assim, na primeira fase vai ser uma coisa mais morosa, a gente vai ter muito jogo chato, assim, sabe? Fraco. Agora, quando começar ali para oitavas de final, aqui na outra fase. É a segunda fase, então é a fase de grupos. Aí eu acho que vai começar a ter mais jogos assim, porque. É que nem mata-mata também. Na Copa do Mundo, nas fases mais agudas, a discrepância técnica ela não vai ser tão grande quanto na Copa do Mundo de clubes, porque os times europeus, principalmente, eles são verdadeiras seleções nacionais. Isso. Completamente miscigenados, porque no Copa, como você falou, no time você bota vários caras de todo mundo. Então você pega um PSG, um Chelsea que ganhou, tal, Real Madrid. Se você bota esse time para disputar a Copa do Mundo, eles vão ganhar ou vão chegar até quase a final, porque são verdadeiras seleções disparadamente. Então, acho que na Copa do Mundo reduz um pouco esse gap, essa diferença técnica ali dos elencos, digamos assim. Outro argumento que usam é que a primeira fase, fase de grupos, 48 seleções e tal, mas acho que 2 de cada grupo apenas que vão passar. 2 garantidas e os 8 terceiros. 8 melhores terceiros vão para 32. Daí isso já seria uma filtragem para a segunda fase, que teria daí times teoricamente melhores, aí os jogos poderiam ser melhores e tal. Mas acaba esbarrando nisso que você falou do regionalismo dos jogadores, né? Que eles não podem escolher montar seleções do mundo para colocar no seleção. Outro grupo ali, que agora de cabeça eu não estou me lembrando dele, que tem jogos mais o grupo da morte, né, que a gente chama. A maioria dos grupos, se você for ver até o do próprio grupo do Brasil, é um jogo difícil e outros 2 jogos mais baba, assim, pelo nível de competitividade ali que tem no times. Então, assim, é um jogo difícil contra o Marrocos, que é o primeiro, e os outros 2, o Brasil. Então, assim, eu acho que isso também se reflete nos outros grupos. Por isso que eu acho que a primeira fase ela vai ser meio caída, assim, de emoção, porque vai ter muito jogo com muito gol, goleado e tal. Mas o nível técnico dessa primeira fase, eu acho que ela vai ser. A gente vai ter que ter um pouco de paciência, assim. O que eu penso desse grupo do Brasil nessa primeira fase? Ver se vocês concordam comigo. Também acho que o jogo mais difícil vai ser Brasil e Marrocos. Eu acho que o Haiti vai ser meio que para saldo de gols. Sim. E eu acho que quem tropeçar contra a Escócia, que a Escócia pode ser meio que um divisor de águas ali. Quem tropeçar contra a Escócia pode entrar a Escócia e esse que tropeçou pode ficar de fora. Eu não consigo imaginar que a Escócia será um fiel da balança no grupo. Eu acho que não. Mas ela vai dificultar o jogo porque vai ser um jogo muito físico. Então, é um jogo. Ela pode fazer um jogo difícil. Brasil e Marrocos na primeira e Escócia ali no melhor terceira. É uma opção. Usando o Haiti para levar porrada. Saldo de gols, né? Pode ser. Mas pode ser que a Escócia, aquela escola britânica de jogar fechado, pode ser aquele jogo chato de 1-0, 1-1, 2-1, e pode acontecer ou Marrocos ou Brasil exatamente pode empatar. E aí pode o jogo contra o Haiti pode fazer diferença. Eu hoje, apesar de não ter tanta confiança na seleção, ainda acho que ela consiga ganhar da Escócia. Ela passa em primeiro. Então eu acho que a seleção vai acabar passando em primeiro lugar. Vai depender muito de como que vai ser esse primeiro jogo. Que pensa que, por um acaso, é o jogo mais difícil. Também acho que vai ser o jogo. Se a gente ganha, e não digo ganhar bem em termos de placar, porque vai ser muito difícil esse jogo ter placar elástico, só se acontecer uma loucura no jogo, tem, tanto pro Marrocos para um lado como pro outro. Mas se ganhar jogando bem, no sentido de não ser um jogo de sede com a cabeça,
muito lambão ou um gol de pênalti ali arrumado. Se for um jogo com desempenho consistente aqui da equipe, Vencer com sempre, né? com outro espírito, e aí com certeza ganha os outros 2 jogos de lavada ali do Haiti e acaba ganhando também da seleção da Escócia. Então, eu acho que vai depender muito do primeiro jogo. E eu acho que a mesma situação para mim vai valer para o Marrocos. Se ganha jogando bem contra o Brasil, aí Também pode ser. esse primeiro jogo acaba decolando. Agora, se ficar uma coisa meio empate no primeiro jogo, aí assim, quem fizer mais saldo de gols contra a Haiti Vai tem que ganhar por meia bola da Escócia. Tem muito que fazer. 6-1 já serve. Exatamente. Mas eu vejo como o Brasil não começa as últimas Copas bem. Faz algumas Copas que ele não começa. Meio demorado. E se eu tivesse que promover no Brasil e Marrocos, eu gostaria de empate hoje. Quanto? Estou vendo a seleção hoje. Não sei como é que ela vai chegar daqui 60 dias. Se eu não me engano, a Argentina, na Copa passada, na Copa do Perdeu para o Catar, Marrocos. perdeu para a Arábia Saudita, eu acho. Sabe? Foi para Arábia Saudita. E aí o Scaloni 1-0 tal. e foi campeão. Aí ele ganha todos depois. Isso, o Scaloni foi mudando o time cada jogo. Praticamente ele foi encaixando. Perdeu de 1-0 e ali a turma mexeu. E foi campeão. Então, esse jogo que ela perdeu foi bom para ela. Né? Porque ela mudou o modus operandi. Mas assim, fazendo numa proporção, Arábia e Argentina é muito mais zebra do que para Marrocos, exatamente. Marrocos Só se perder a Marrocos, não acho que você falou, cara, não é tão zebra. esse resultado que pode acontecer. É um resultado que pode acontecer. E eu tô de acordo com o que você falou. Hoje é uma cara de empate da Arábia esse jogo. E assim, O empate seria um bom resultado, então, é isso? Não, acho que seria um bom resultado, mas eu acho que é um resultado assim. vai ser. Sei. A gente, como torcedor, coração, a gente quer a vitória. Mas A gente tenta trazer aqui uma opinião com torcida, mas ela também isenta no sentido de tentar fazer uma análise fria exatamente. do momento ali. Deixar o coração um pouquinho de lado. Você viu os últimos resultados do Brasil? Foi só do último agora mesmo. Foi difícil assistir os jogos. Não foi bom. É um jogo que venceu, mas não convenceu, né? Por exemplo, falhas de defesa, falhas de marcação, erros. Chegou um passe. Os testes. Eu acho que já está mais definido. Sim. O segundo tempo do jogo contra a França foi algo que me deixou assim um pouco menos otimista, porque a gente tomou um gol de transição da França com mais um em campo e a França tocando bola como se fosse O jogo treino. Flamengo e Madureira no Campeonato Carioca. Assim. Foi uma coisa assim que eu fiquei. Eu tava vendo o jogo, eu consegui ver o jogo no segundo tempo. Eu não consegui ver o primeiro tempo, aí vi os momentos ali rápido e tal. Eu falei, o Brasil tá no jogo. Aí aconteceu a expulsão do jogo ali da França. Eu falei, agora o Brasil vai se equaliza e tal. O jogo a gente sabe que hoje com menos um faz muita diferença. Exatamente. Aí, só que foi o contrário. A França foi tudo no meio campo, transição. O Brasil teve erros ali de posicionamento e tal. A gente tomou um gol daquele jeito. Eu falei assim, realmente, nesse nível de seleção aqui que a França é top-down. Aí você vem Espanha, Portugal, até a própria Argentina. Você imaginar se o Brasil pegar essas seleções. Exatamente. A gente precisa estar um pouco mais encaixado ali, que eu acho que até a Copa vai acontecer aqui em função do treinador que a gente tem. Sim. Que é um cara experimentado em ambiente seu, sabe como é que vem os times e tal, conhece muitos dos jogadores. Então eu acho que o trunfo do Brasil para essa Copa pode ser o técnico. Que os jogadores que a gente tinha, né? E a gente fala assim, cara, joga esses caras no campo de forma aleatória, eles se arrumam e a gente vai jogar. Eu acho que dessa vez é diferente. Eles têm bons jogadores, têm potencial, mas acho que o treinador que a gente tem é o que talvez vá fazer um treinador europeu, né? Entregar esse nível de competitividade, porque esse segundo tempo para a França me trouxe, não vou dizer um choque de realidade, porque eu sei que a França é muito melhor, mas eu achava que o Brasil não fosse ter os comportamentos que teve naquele jogo, e acabou acontecendo. Falando nisso, eu estou muito curioso em relação, você falou de erros de posicionamento e tal, o esquema tático do Brasil contra o Marrocos. O Marrocos me parece uma seleção que joga para frente, joga aberto, joga atrás do gol, para fazer o gol. E eu gostaria muito de ver esse esquema tático do Brasil contra o Marrocos, uma seleção que joga dessa forma, para até a gente pensar
projetar para os outros jogos, para as seleções que venham para cima do Brasil também. Vocês têm assim um palpite? O Brasil deve jogar contra o Marrocos, mas de maneira conservadora, do meio para trás? Ou você acha que a gente tem jogadores para fazer pressão lá na frente? Vocês, se fossem técnicos hoje da seleção brasileira, de acordo com os últimos jogos que vocês viram, jogaria pressionando, aberto, um jogo franco, trocação, como diz o pessoal do MMA, contra Marrocos? Ou vocês fariam um jogo assim um pouquinho mais conservador, tentando eventualmente um contra-ataque ou jogando no erro? Como vocês fariam, sendo técnicos, um jogo Brasil e Marrocos, primeiro jogo do Brasil da Copa 2026? Eu ainda não lembro qual técnico falou. A melhor defesa sempre foi o ataque. O potencial dos nossos jogadores em clubes, que não está acontecendo na seleção, não podia deixar de pensar no Vinícius Júnior para frente, Rafinha mesmo, que não estão entregando o que entrega no time. Se eles entregaram o que entrega no Vinícius Júnior, que entrega no Real Madrid, exato. Se ele tem que jogar 70%, não precisa jogar 100%. 70%. Para o Rafinha também. E o Rafinha também, assim... E é difícil ver a seleção brasileira jogando para trás, conservadora, na defesa. Um que vai fazer muita falta é o Rodrigo. Eu gostava do jogo do Rodrigo. Sim. Gostava muito do jogo do Rodrigo. Ele vai fazer falta. E eu ainda vejo... Sim. Não gosto do ser humano tanto quanto eu gosto do jogador. Neymar, se ele chegasse com um pouquinho mais de vontade, talvez. E que não tivesse problema físico, que aí é 2. Aí vai abrir espaço para os outros. E outra coisa, o dia que o Neymar joga, ele é junto. Eu tive jogos do Santos aí. Seria a minha próxima pergunta para vocês, se a escalação ou não. Sobre a questão do esquema, né, digamos assim, acho que se a gente tivesse um estágio de preparação um pouco mais iniciado anteriormente, a gente pudesse pensar numa forma de jogar mais ofensivo, mais prepositivo. Como a gente não está, e conhecendo o treinador que está ali, eu acho que, principalmente vendo o potencial da seleção do Marrocos, vai ter um nível de pragmatismo nesse primeiro jogo. Então, assim, eu não vejo a seleção atacando de peito aberto. Também não vejo o Marrocos saindo de peito aberto para atacar o Brasil, porque senão eles vão tomar. Então, assim, eles vão vir também de uma forma bem conservadora, entendendo o jogo, principalmente aqueles 15, 20 minutos ali de primeiro tempo. Eu acho que não vai ser trocado. Uma seleção estudando a outra. Se fosse um jogo parecido com um jogo de final, que dificilmente alguém sai de peito aberto atacando. Então eu acho que vai ser um jogo num nível de pragmatismo maior, digamos assim. Eu vi a final da Copa da África, Marrocos e Senegal, Copa da África, né? Senegal ganhou 1-0. E eu vi o Marrocos jogando de uma maneira aberta, fechada, aberta para frente, fazendo pressão em cima do Senegal. Eu acho que ele vai para cima. Claro, esses 15 minutos de estudo, vamos ver como é que a outra seleção está jogando, talvez seja nessa questão mais cautelosa, mas eu vejo Marrocos vindo para cima do Brasil. Meu medo de tudo isso que você está mexendo sobre isso, não é? Aí faz 2, aí começa a complicar, né? Quem que é a seleção do Brasil, a seleção do Brasil escalada hoje? Eu não sei. Eu sei que o Marquinhos é o que vai jogar. Eu vejo que esse menino do Flamengo que é do Atlético, o Léo Pereira. Esse cara é bom, hein? Não, ele é bom, mas eu acho que ele vai para compor no banco. Eu não sei quem que é do lado do Marquinhos. Quem que é o titular hoje? Então você acaba tendo uma dúvida ali, porque um jogador que era para estar jogando com o Marquinhos ali, ele vem enfrentando problemas físicos e volta e meia ele não tá jogando, que é o Éder Militão. Você gosta também. Militão. E é um jogador que também faz dublê de lateral direito e tal. Isso que o Ancelotti gosta dessa questão do jogador ter uma polivalência. A zaga naturalmente poderia ser o Marquinhos e o Éder Militão. E eles já jogaram junto lá no Real Madrid. O Éder Militão entrou no último. O Real fez um gol aí. O azar que perdeu da cabeça, um golaço. Eu acredito que, laterais. O Brasil não está definido.
Então, Wesley, né? Wesley, ele jogou no último, mas... Eu acho que vai acabar jogando o Wesley na lateral. Porque senão é Danilo, né? E acho que vai jogar o Alexandre na lateral esquerda. E aí talvez ali o Alexandre ele tem um comportamento, um estilo de jogo mais, não vou dizer defensivo, mas ele guarda um pouco mais a linha ali. E talvez aí o Ancelotti faça um esquema de jogo ali pro Wesley ter uma saída maior, né? Que é um jogador mais agudo, digamos assim. Enfim, aí vai depender muito ali do contexto ali, se todo mundo chegar inteiro e bem, né? Para a época da Copa. Agora, cara, sobre o Neymar, eu tô achando que, não sei, eu acho que ele não vai. Ele não vai ser chamado também. Acho mais para acho que ele não vai. E eu acho que ele não vai, não é nem pela questão do comportamento. Eu acho que ele não vai porque ele tá mal. Os últimos jogos sempre tá bem fisicamente. Ele não foi bem nos últimos jogos. Ele não tá legal. E o Neymar, por mais que ele às vezes faça um pouco de diferença vendo os jogos do Santos, ele tá errando coisas técnicas que ele não errava. Então aí você tá adicionando ao componente dele o físico, que você poderia meio que engolir porque ele tá bem, não tá correndo, e ele tá errando passe, ele tá errando drible, ele tá errando falta, e cara, o que ele vai agregar pra gente se ele tá errando o que ele não Parte técnica, né? Então, A parte que ele fazia diferença, o diferencial dele. Agora eu acho que tem sequência de jogos também, né? E a sequência de jogos, você sabe. aí vira um Total diferença. mistura toda, é o insumo dele. Então, assim, ele não tem físico, então o físico dele tá começando a afetar o técnico ele não tá conseguindo acompanhar porque o físico dele já não sustenta. Então, assim, eu acho que... Aquela questão de botar o corpo, aquela questão de tocar na frente e sair correndo, ele pode estar perdendo essa corrida. Pena, porque, assim, tecnicamente, ele é o cara que, pô, ele resolveria os nossos... Diferenciado, né? Diferenciado. Eu vi a análise de alguém esses dias falando Cristiano Ronaldo e Messi, que Neymar são os diferenciados. Sim, está tudo bem, né? Assim, mal comparando, veja o que aconteceu com a seleção da Argentina no último Copa. Tava mal e tudo mais, mas você tinha um Messi bem. Ele montou um esquema de jogo de Cavani que, cara, você pega aí os lances do Messi, ele tava literalmente andando, guardando posições. Mas quando a bola chegava no pé dele, ele clareava e resolvia. Ele fazia toda a diferença. Então, assim, o Neymar com certeza poderia ser esse cara na seleção do Brasil, porque ele tem capacidade para ser isso. Só que não tá conseguindo acompanhar. Então, assim, é uma pena, assim, né? E assim, no máximo respeito ao time do Santos, mas ele voltou para um time que também não ajuda ele a se desenvolver ali, que ele tem se desgastar menos, que ele possa entrar no jogo para resolver o jogo e jogar pontuais e tal, e não acontece isso. Então, assim, a escolha de carreira dele também complicado nesse sentido. Voltou pro clube do coração dele, cara. O ânimo dele não ajudou a ele, sabe? Assim. Tem mais um jogo antes da Copa do Mundo, mais um amistoso que a seleção vai fazer, né? Tem, nós temos mais um jogo. Essa escalação provavelmente seja a escalação definitiva, seja a escalação... 2 jogos. 2 jogos. Mesmo assim, eu acho que para esses 2 jogos vai ser a escalação definitiva, a provável escalação para a Copa do Mundo. Se não for, nós estamos muito atrás. Pois é. Aí, porque a escalação precisa de jogadores, mas ela precisa de coesão, precisa de grupo. Né? Futebol é esporte coletivo, precisa do grupo estar. E é uma coisa muito ruim, assim. Eu acho que ele não vai entregar o olho de cara. Entendi. Ele vai usar os jogos para testar os jogadores e tal. Acho que você acha que ele vai fazer mais testes? Lista definitiva, ele não vai pré-Copa do Mundo só. Vai colocar a escalação do time. Hoje, se você começar desde o goleiro, tá indefinido. Se você pegar, tá indefinido. Na cabeça dele pode existir a definição. Mas, assim, entendi. Ele ainda tá observando. Eu acho que ele vai aproveitar o máximo possível para observar dinâmicas de jogo, pegar um cara que às vezes é um reserva, bota para jogar como titular, para ver como que ele se comporta. Então, assim, eu acho que ele não vai entregar o ouro. Eu acho que ele vai... Você acha que isso não pode trazer um detrimento no conjunto do jogo? Então, pessoal, aquela questão, eles já jogam junto, eles já sabem o que um vai fazer e tal. Tudo bem que para a Copa do Mundo não dá tempo de você fazer essa harmonia do grupo, para todo mundo saber que mas eventualmente tem tempo de preparação para a Copa depois 2 amistosos.
Então, assim, eu acho que os amistosos ele ainda vai utilizar para fazer. Você acha que vai ser E aí, não serviu de. Nós estamos a poucos dias, né, da Copa. Eu acho que ele vai. Aí, obviamente, ele vai ter que defender o time ali, sim. Mas eu ainda acho que esses jogos amistosos ele vai usar para fazer alguns experimentos ali. É por causa da definição, né? Ele precisa de uma definição, ele precisa dos melhores nomes, nos melhores momentos para colocar a seleção na Copa do Mundo com uma condição de chegada, como diz você, nas fases agudas, né? A gente quer o Hexa, a gente quer ser campeão. E assim, vai que, de repente, daqui à frente, nem vai possível jogar. Ele tem 20 partidas. Ele vai ter que. Aí ele vai te chamar ele, vai botar o cara pra jogar, testar, enfim. Então, assim, eu acho que tá muito. Ele pode ter a convocação meio que 80%, 90% na cabeça dele já planta. Mas ele vai testar aí dinâmicas ainda para meio que fechar esses 15, 10% dessa convocação. E não só fechar a convocação, mas nuances e contexto de estratégia de jogo dele. Acho que estratégia também. E a estratégia tem que ser montada para cada jogo, né? Você pega uma seleção africana, provavelmente você tem que usar de uma estratégia. Você vai pegar uma seleção europeia ou sul-americana, são estratégias diferentes, são estilos diferentes, são escolas diferentes de futebol. Então você tem que montar jogo a jogo. O primeiro, a primeira fase, a fase de grupo, você já sabe quem, com bastante antecedência, você já sabe quem você vai enfrentar. Isso já pode estar meio pronto. Mas daí analisar os grupos e ver os cruzamentos que podem acontecer. Aí você também já tem que fazer uma projeção, né? Isso uma vez falando, o nosso maior trunfo hoje é ter um treinador com essa experiência que o Ancelotti tem, que é dificilmente você teria um treinador no mercado disponível, que ele saiu para o contrato dele com o Real Madrid encerrando, tudo mais isso. Você teria um treinador disponível com a qualidade que ele tem, vivência histórica, enfim, todas as questões ali de relacionamento que ele tem com o jogador, com a posição tal, que ele é um cara do benquista, assim, pelo menos dizem. Dificilmente você teria um treinador com esse combo de qualidade disponível no mercado para segurar um rojão que é uma seleção brasileira nesse momento de turbulência ali. O histórico da seleção brasileira, tudo que a seleção brasileira representa para o futebol mundial. Já está tentando renovar com ele já para o próximo ciclo, né? Que aí seria o ideal de tudo. Ele pegar um ciclo zero, montar uma seleção do zero na base ali, construindo com a personalidade dele, né? O trabalho dele. O trabalho dele agora vai ser muito assim, na base da experiência e um paliativo em relação ao histórico dele, né? De qualidade dele entender. Porque o ideal era ter um ciclo. Teve 2 ciclos, sim, enfim, e aconteceu o que aconteceu. Eu acho que o treinador como o Ancelotti tinha que ter um ciclo completo. Eu também concordo. Eu vejo assim, muito teste. Tem uns jogadores que eu não entendo como é que estão tocados quando foram. Mas eu disse você. São critérios. Eu sou torcedor. Eu te dá um palpite, mas você é torcedor. O cara é um cara estudioso. Onde ele foi, ele ganhou. Profissional da área. Eu acredito que ele não aceitaria que o desafio desse se ele não visse uma chance de entrar assim. Estão entrando para a segunda seca, né? 70, 94, 24 anos. Ele não ia arriscar 22. Estão entrando na segunda ciclo. Se ele agora é o jejum que está equiparando o 70 a 94, né? Agora, se tiver aumenta. Então Mas chega de jejum, então. Chega de jejum. Também acredito. Veja como torcedor. É que muitas vezes o técnico ele enxerga coisas que nós meros mortais não enxerga. Né? Ele vê uma qualidade num jogador e convoca, ele pensa em colocar para jogar, que a gente fala, cara, esse cara ele não tem nada a ver, mas ele enxerga uma nuance, uma característica. Mas e também, exatamente, no pensamento que a gente está comentando aqui. Mas no planejamento dele, porque a gente não sabe também, que ele pegou aquele cara, mas ele está planejando ele com o outro, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, né? Então tudo e hoje já tem de conhecimento. Muito respeito, hoje tem os scouts, tem todo time do Açará, tem computador, né? Ciência e tecnologia, né? Merchan aqui,
Nós, como área aqui, fazemos uma impedância, a gente sabe a gordura do dedão, sabe tudo. Os caras sabem o fio do cabelo do cara. O cara sabe tudo. O cara tá no treino. Vai chegar na Copa, né? Exatamente. Tá programando para chegar É o que a para gente chama fazer de, lá. é o que a gente chama de mesociclo e microciclo. Você tem que fazer o planejamento onde o auge físico do atleta tem que estar exatamente naquele ponto. Se você errar, o auge chega um pouquinho antes, chega na competição, ele cai. Se você errar para mais, ou na competição ele não alcançou ainda o ápice, vai alcançar depois da competição, o que não serve. Só que olha como é complexo isso. A gente está falando disso no prisma da seleção. Sim. Os jogadores vivem isso no prisma dos clubes. Dos clubes. E o nosso calendário é diferente do calendário europeu. Então os times nacionais estão fazendo isso, rampando o jogador para ele chegar nesse ciclo em agosto, setembro, outubro, que é quando a temporada daqui se resolve. Exatamente. Só que o jogador vai sair daqui, vai para a seleção e ele vai pegar esse meio ciclo ali para a Copa do Mundo. Depois o jogador volta, tem que continuar jogando. É muito complexo. São dois microciclos que ele tem que passar, né? São diferentes. E aí o cara da seleção ali, o staff, tem que estar em comunicação com os clubes para entender o momento de cada jogador, a ficha técnica dele ali, como que está esse ciclo ali, essa comunicação. Se ele recebe o jogador, estoura o jogador, ou não consegue explorar o potencial. Exatamente, foi isso. Um campeonato que era nosso, mais umas rodadas, termina 60 dias fora do ar. É o maior período fora do ar. Eles terminam 60 dias. 25 dias entre Natal, Ano Novo ali e férias. Esse ano tiveram Esse ano muito menos. Né? Muito menos. Então imagine manter o foco dos times. Time que tem. Sou coxa termina, por sempre que tem Copa, ele termina bem. Quando volta, não volta. Alguns clubes vão estar aí em torno de 15 a 20 dias de férias. De férias mesmo. Férias. Para depois voltar das férias e fazer uma intertemporada. Como se fosse uma pré-temporada. Que é uma pré-temporada. Assim, pra mim é muito depressivo. Acho que vai ser mais forte do que foi no começo do ano. Isso. Mas é complicado, são 60 dias. E é janela mesmo. Não adianta. O Brasil pode cair não passar da primeira fase. Volta para cá e o campeonato vai voltar só quando na data FIFA. Agora, eu sei que o foco da resenha hoje aqui é seleções. Copa do Mundo. Mas vou só abrir um parênteses assim, rápido. Quem não arrumar os times agora aí. Aproveitar. Exatamente. Quem não arrumar vai pegar quem arrumou. Exatamente. Aí já é. Sendo trator geral. É que nem aquela conversa de vestiário que fala, né? Quem não arrumar no vestiário. E tem vai ter uma janelinha aí, tipo, e tal, isso aqui. Assim, é janela, julho, intertemporada. Quem não arrumar agora, esquece. Aí, segundo semestre. Só pro ano que vem. Você vê que não é importante falando de seleções. Não falando de Colômbia. Colômbia é uma seleção forte. Colômbia é uma seleção forte. É uma seleção forte. Eu falei. Você falou da Colômbia, falou assim. Falou. E eu falo o seguinte: tenho certeza que Tieran e Vieira serão titulares e vão aparecer na Copa. Esses dois jogadores são acima da média. O Carlos Rodrigues, ele tá convocado, será? Eu acho que vai. Ele vai. Mas esses dois do Palmeiras vai também. Pode ser até titular, é um jogo. Mas eu acho que Viveiros e Terán serão titulares, porque o que joga de bola, joga tudo bem. Time que eu não gosto. Porém, eu ainda sou Sim, é isso aí. Aquele analista, né? Parece um tanque de guerra. Aquilo ali é uma loucura, né? Imagine ele tendo companheiros no nível parecido, né? Sim. Bom, a questão. Colômbia, concordo. Noruega, acho que tudo concorda. A surpresa pode É um tipo de jogo. Sim, eu vou pegar lá. É tanto jogo, né? Que a gente vai ter que se organizar na tabela de qual jogo tal. O da Colômbia é um jogo que eu falo assim: esse aqui eu quero assistir. E esse eu quero ter. Pra você acertar o mosaico, né? Você vai colocar ali. É esse joguinho. E o Marrocos pode ser outra surpresa agradável, mais uma vez, né? Porque ele foi semifinalista na Copa passada. E agora, para encerrar, então. Aquela pergunta que vocês não queriam que eu fizesse para vocês. Palpite para campeão da Copa. Vai pensando você já também. Palpite para campeão da Copa? Olha. Campeão. A gente já perguntou no começo. 4 seleções. Semifinalista. Ficou fácil. Agora um finalista. O elenco, o momento. Guilherme, você também. Você também tá nessa. Eu vou querer a tua opinião para campeão.
Copa posso 2026. me arrepender. Muita felicidade de dar essa opinião, que ele é torcendo o Brasil ia levantar essa taça. Como nós vamos torcer, mas é. Cara, eu acho a França incrível. Eu acho a França. Eu acho que. Palpite, né? Palpite. É a França. Palpite. Duque na mesma linha também, a França. Hoje, pelo que tem apresentado, hoje seria a França. Daqui a um mês eu posso até mudar o palpite, mas hoje a França chega, para mim, que chega com melhores condições. Guilherme, sua opinião? Guilherme vai participar também. Porque coração, muito Brasil. Brasil, perfeito. Ó, levantar essa taça. Eu concordo que a França é uma grande seleção para ser campeã, mas só para diferenciar um pouquinho e dar uma discussão, eu vou colocar Espanha. França é excelente, concordo, mas eu vou colocar a Espanha. A Lamine Yamal, dentre outros, né? Então uma seleção que está jogando bonito, jogando redondo, lembrando um pouco aquela seleção da época do Xavi Alonso, né? Iniesta, né? Todo mundo fosse um modelo de pontos corridos, tipo assim, você luta, sei lá, 50 seleções, vai jogar todo mundo 60 vezes, joga todo mundo contra todo mundo, quem fizer mais pontos ganha. Que é o modelo. A França seria campeã, com certeza. Só que quando você vai para mata-mata, é outra coisa. Copa do Mundo chega muito no momento ali, machuca 2 jogadores ali. Exatamente. Que pode fazer toda a diferença. Exato. Enfim, vai que chega lá na Copa do Mundo, o grupo da França racha com o treinador e começa aquela coisa que a gente já viu. Fazer uma colocação. Se você pudesse escolher um jogador fora da seleção brasileira para vir para o Brasil, qual que você escolheria? Eu iria no Cristiano Ronaldo. Para ele terminar a carreira dele, encerrar a carreira dele aqui no Brasil. Se fosse o mais jovem, talvez o Lamine. Mas Mário, você precisa escolher um cara. Eu chamaria o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo veio terminar sua carreira aqui jogando no Brasil. Em termos de ideologia, seria meio heresia falar o Messi jogando no Brasil. Mas eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver ele jogando. Eu acho que assim, cara, o Mbappé no Brasil, eu acho que seria. Eu, pra mim, Courtois. Excelente. Onde o Brasil peca nas últimas Copas? Courtois. Quer dizer, o Brasil nunca teve um grande goleiro de Copa. Teve bons pegadores. Pegador de pênalti, Tafarel, Tita. Mas assim, o Marcos foi responsável, mas ele não é um grande goleiro. O Carlos, lembra do Carlos? Mas assim, o Courtois, você tem um cara que eu gosto de assistir o jogo quando ele tá, porque ele faz milagre, eu não sei o que ele tem, ele leva as TVs, não pode levar. Como todo goleiro. Mas nunca vi um goleiro que não tomou sangue na vida. Eu sonhava aquele cara com a camisa, e ele é sério, né? Ele não é um cara que fica... Não, ele não é forrão. Mas eu respeito demais o Courtois, ele é monstruoso. Eu tenho um cara ainda que eu acho maior que ele. É o Neuer. O Neuer fez chover. Nossa, viu? O Neuer fez chover no último jogo. Agora esse jogo que teve do Real Madrid, ele definiu o resultado. Também acho. E voltando de contusão. Voltando o Mbappé tava. É verdade. Ele pegando as bolas ali e tal. Então, França como campeã, Brasil como campeã, e Espanha como campeã. E você que está assistindo a gente, pode cornetar aí. Concorda com eles? Concorda comigo? Então, assim, pode dizer aí quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Mundo 2026. É só cornetar. Grande abraço a todos.